Fala moçada, vamos continuar, né, trabalhando com tudo isso e falando, claro, a princípio dos hidrocarbonetos. Vamos falar muita coisa, tudo que puder ser dito, não é, sobre essa função e que também, claro, né, vai nos auxiliar muito nas funções seguintes, a gente vai fazer. Tá bom? Os compostos orgânicos apresentam cadeias carbônicas e a chave de tudo, né, para que a gente possa entender melhor os outros, é trabalhar bem os hidrocarbonetos, tá? Nos quais eu só tenho ali o C e H presentes, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, né, a princípio, da formação do polo, né, nesses compostos, para depois trabalhar com as variáveis que vão fazer com que as interações ali se fortaleçam ou enfraqueçam, tá bom? Então, a princípio, vem cá comigo. Eu vou pegar um hidrocarboneto qualquer, tá? Ali, por exemplo, o butano, ok? Esse composto, butano pra gente. Legal. É o C4H10, né? São 4 carbonos e 10 hidrogênios, só tem carbono e hidrogênio ali na composição. E esse composto, como qualquer outro, ele apresenta, né, uma nuvem eletrônica, tá bom? Então, eu vou inclusive desenhá-lo assim. Talvez fique mais fácil da gente enxergar essa nuvem, ok? Então, eu tenho aqui o butano, ok? Então, nós temos ali os átomos de carbono ligados uns aos outros, usando seus orbitais, e também ligados aos hidrogênios, usando cada um deles os orbitais presentes na ligação. E o conjunto, né, dessas eletrosferas, desses orbitais, dá origem à nuvem eletrônica. Tá? No caso dos hidrocarbonetos, independentemente do hidrocarboneto ser pequenininho ou ser muito complexo, se ele é linear ou ramificado, não interessa, tá bom? Nós aqui vamos sempre, para os hidrocarbonetos, encontrar uma nuvem eletrônica, como encontramos para todas as moléculas, tá? Mas, a princípio, nessas nuvens eletrônicas, né, formadas ali pelos orbitais e tudo mais, a densidade eletrônica, ou seja, a concentração de elétrons nessa nuvem, ela é igual em qualquer ponto. O que que isso quer dizer? Né? Que nós temos aqui, ó, uma densidade eletrônica homogênea. Ok? E isso acarreta a ausência de polos. Então, essas moléculas, elas são, a princípio, o quê? Apolares. Não é? Então, os hidrocarbonetos são compostos apolares, porque a densidade eletrônica é homogênea nessa nuvem eletrônica, tá? Só que, para que eu, molécula, possa atrair você ou repelir, quem sabe, não é? Para que a gente possa interagir eletrostaticamente, eu preciso que existam, não é, regiões com deficiência e com excesso de carga na molécula, ou seja, eu preciso do dipolo. E como esse dipolo ele vai surgir na molécula, não é? Os elétrons nessa nuvem eletrônica, eles não estão parados, nós sabemos disso. Então, a própria movimentação dos elétrons dentro dessa nuvem eletrônica pode fazer com que ali um dipolo surja, o que nós chamamos de dipolo instantâneo, tá bom? Então, esse dipolo necessário para que a interação venha a existir, ele de alguma forma ele vai surgir. Seja pelo conceito, né, da movimentação dos elétrons na própria nuvem, ou também seja ali pela aproximação de moléculas, mesmo que nós sejamos ambas apolares, né, a nossa aproximação vai fazer com que os meus elétrons interajam com os seus, né, e dessa forma o dipolo ele pode surgir nessa interação. Eu induzo o dipolo em você e vice-versa, o que a gente chama de dipolo induzido. Não existe o dipolo induzido sem o instantâneo, não existe o instantâneo sem o induzido. Então, por isso, para a gente, tanto faz. Por isso que a gente chama ali de DI, ponto final. Tá bom? Mas, não é? Eu preciso obrigatoriamente aqui
fazer com que nessa região, ou nessa molécula, melhor dizendo, né, eu tenho uma região com mais elétrons e eu tenho uma região com menos elétrons. Isso quer dizer que, para que os dipolos ali existam, né, a nuvem ou a densidade eletrônica, ela deve ser heterogênea. De alguma forma, eu tenho que fazer com que uma região tenha mais, né, densidade eletrônica do que outra. Então, aqui nós vamos precisar obrigatoriamente, né, polarizar a molécula. E aí, né, aqui, para que a densidade, que é homogênea, se torne heterogênea, a nuvem eletrônica ela deve ser distorcida, ok? E, portanto, polarizada. Não é verdade? Aí sim eu vou ter um polo positivo e um polo o quê? Negativo. E aí, não é? A habilidade, né, de induzir ou fortalecer os dipolos polarizando a nuvem, é denominada, guarda esse nome, tá? Porque ele vai aparecer muito. Polarizabilidade, como o próprio nome já diz, né? Polarizabilidade é a habilidade em polarizar a minha nuvem, fazendo com que os dipolos que não existam passem a existir e também fazendo com que os dipolos que existam se tornem cada vez mais fortes, tá bom? Mas a gente não vai focar na polarizabilidade em moléculas polares, não é? Porque os polos já existem. O que vai me interessar muito é analisar a polarizabilidade em moléculas que são apolares e precisam fazer com que esses polos, né, passem a existir, tá bom? Então, a habilidade que a molécula tem, né, de distorcer a sua nuvem, fazendo com que em uma região existam mais elétrons e em outra, portanto, existam menos, ela é chamada de polarizabilidade, tá? E essa polarizabilidade, gente, ela vai variar essencialmente com um único fator, tá bom? Que seria essencialmente o número de elétrons na minha molécula. Se tratando, não é, dos hidrocarbonetos, que é o que a gente está estudando, essencialmente à medida que eu aumento o número de carbonos, a polarizabilidade se torna maior. Por quê? Uai, porque eu estou ali colocando mais elementos, mais átomos, não é? Melhor dizendo, e portanto eu estou aumentando o número de elétrons presentes na minha nuvem eletrônica, tá bom? Então, a polarizabilidade ela vai ser um termo muito usual para a gente, né, justificar tudo que aqui está acontecendo, tá bom? Então, essencialmente, ela é a chave de tudo. Agora, vamos para a próxima. Então, vamos imaginar, né, dois compostozinhos aqui. Ah, pode ser o próprio butano, que eu coloquei aqui para vocês. E eu vou colocar, sei lá, né, o etano. Então eu tenho esses dois compostos, tá? E aí eu vou fazer um desenho, né, aproximado aqui, claro, da nuvem eletrônica, ok? Então, vamos imaginar, para o butano, né, nós vimos ali que existe uma nuvem qualquer aqui em torno dessa estrutura. E para o etano, ele também apresenta uma dada nuvem eletrônica, tá? Só que para eu polarizar
essa molécula, eu preciso distorcer essa nuvem eletrônica. E aí, quando eu analiso, né, o butano, a sua polarizabilidade, né, ela seria maior, porque ele tem mais elétrons. Tá? Então, gente, se eu tenho uma nuvem maior, eu posso fazer com que aqui falte mais, né, elétrons e posso fazer com que, claro, em uma outra região, tá, eu tenho um excesso maior de elétrons, fazendo com que aqui exista, tá, um polo positivo e um polo, portanto, o quê? Negativo. Tá? Quando eu pego o etano, tá, e analiso essa mesma capacidade que ele tem, sendo, né, a sua nuvem menor, ele vai fazer com que aqui tenha menos e aqui tenha mais. Mas, de qualquer forma, criando aqui o polo positivo e aqui o polo que? Negativo. Mas não tão intensos quanto o anterior, exatamente porque, tendo mais elétrons, eu consigo fazer com que em uma região exista menos e em outra exista bem mais. Tendo menos elétrons, a diferença entre essas duas regiões ela vai ser menor, tá bom? Então, aqui, a polarizabilidade, tá? é maior quando existem mais elétrons na nuvem eletrônica, ok? No geral, tá? Como dicas, uma regrinha que vai nos ajudar bastante a enxergar que existem mais elétrons ali, né? Esses elementos que aparecem dentro dos compostos orgânicos, principalmente os CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, e os elementos da família 7A. Há uma relação muito direta ali entre a massa e o número de elétrons. Porque se eu, não é, estou aumentando a massa desses elementos, não é, eu também tenho mais elétrons na sua eletrosfera. Então, no geral, a gente pode usar aqui essa relação da massa e polarizabilidade. Maior massa da molécula, mais elétrons ela vai ter e maior polarizabilidade. Então, no geral, a gente já faz essa relação direta, tá bom? Então, quanto maior a massa, maior, né, a polarizabilidade, tá? Então nós vamos usar muito a massa dentro dos compostos orgânicos para analisar a interação, mas não se esquecendo que a massa e a quantidade de elétrons na nuvem estão associados, tá bom? Então, é isso, né? O conceito da criação, do surgimento do dipolo e como ele acontece, e o conceito de polarizabilidade nesse momento, ele fica, né, tranquilo para a gente. Agora, vamos para a parte mais mecânica, mais prática, que é a análise mesmo dos compostos orgânicos, ok? Então, partiu. Vamos aqui trabalhar com os alcanos, por enquanto, tá? Então, aqui, ó. Para os alcanos, sai um mosquitinho. Para os alcanos, né, lineares, a 25 graus e 1 atm, temos. Já guarda isso, porque isso é um pé de página e ele é importante para a gente resolver algumas questões, tá bom? Aqui, gente, quando eu pego, né, esses compostos com 1, 2, 3 e 4 carbonos, tá? Do metano ao aqui butano. Ou seja, do C1 ao C4, tá? Eles são gasosos, ok? A temperatura ambiente, ok? Quando eu pego aqui
do pentano ao heptadecano. E aqui nós estamos falando de C5 a C17. Eles são líquidos à temperatura ambiente, tá bom? Então é importante a gente conhecer isso para as questões. E quando a gente trabalha com os compostos acima, aqui do octadecano, ao infinito e além, nós vamos ter do C18 até o C qualquer coisa aqui, ó, infinito, nós vamos ter aqui compostos que a temperatura ambiente eles seriam sólidos, tá? Ok? Então, isso aí é importante que nós saibamos esse decoreba, tá? Do C1 a C4 são gases, C5 a 17 são líquidos e do C18 para cima eles seriam sólidos à temperatura ambiente, tá bom? E aqui estamos falando dos lineares, tá? Então, o que eu percebo, e nós vamos fazer muito isso para interações, para solubilidade, que é a análise de algumas tabelinhas, tá? Depois eu vou colocar algumas aqui e a gente vai destrinchar muita coisa em cima delas. O que eu percebo? Que o aumento da cadeia carbônica faz com que as interações se tornem mais fortes. Mesmo que eu não tenha ali temperatura de fusão e temperatura de ebulição, numericamente falando. Se eu sou gás, as minhas interações são mais fracas. Se eu sou líquido, eu mudei de fase, é porque aqui as interações são fortalecidas em relação à gasosa. E se eu sou sólido na mesma condição, é porque as interações são mais fortes do que as que existem entre os compostos líquidos. Então eu percebo que o aumento da cadeia carbônica torna as interações intermoleculares mais fortes. Primeira análise para a gente já ficou clara a partir só dessa informação, tá bom? Então aqui, ó, o aumento da cadeia carbônica, aumenta a intensidade do DI, tornando as interações mais fortes, Por quê? Então, por que isso acontece? Já vimos no quadro anterior, Então, o aumento da massa aumenta a polarizabilidade. E aumentando a polarizabilidade, as interações intermoleculares ficam mais fortes, ok? Então, o aumento da massa aumenta a polarizabilidade, ok? E aí as interações ficam mais fortes. Só a polarizabilidade? Não! Aqui a gente vai encontrar também um outro fator que vai ser muito importante quando nós formos analisar as interações nos compostos orgânicos, tá? Então, mas isso aqui ficou claro, para a gente. Aumentou o tamanho da cadeia, as interações ficam mais fortes. Legal. Então, nós vamos encontrar para esses compostos orgânicos gráficos. E aí estamos falando do ciclo alcano, dos alcanos lineares, tá? Depois vão entrar outras variáveis para a gente dentro dessas análises. Mas o que nós vamos encontrar aqui são gráficos como esse, ó. Nós temos aqui a massa, a massa molar ali, o molecular. Então vamos pensar em massa molar, ok? E nós vamos ter aqui, ó, a temperatura de ebulição.
E como é que nós vamos encontrar isso para os alcanos, né, lineares ali? Nós vamos ter um gráfico dessa forma. Claro que, né, nós não vamos ter nenhum composto com 0 carbonos, tá? Então a massa não pode ser 0. Eu tenho que começar daquele ponto verdinho, tá? Então nós vamos ter um gráfico como esse, ó. Ok? Então, o composto mais simples que a gente tem ali, aqui, é o metano, CH4. Então, eu percebo aqui, ó, sem necessidade de números, tá? Eu tenho aqui o CH4, eu tenho aqui o etano, CH3, eu tenho aqui o propano, né, que é o CH3, CH2, CH3 e por aí vai. Aí aqui eu posso ter, ok? Eu posso ter, sei lá, o hexano, CH3, CH2 4 vezes, CH3 e por aí vai. Então o que eu percebo, né, entre esses compostos é um aumento sucessivo na quantidade de carbonos, não é? Desde aqui o propano até, não é, um outro composto de uma cadeia polimérica gigantesca, o que eu percebo que eu estou, né, inserindo aqui são grupos CH2, né? Então aqui, ó, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3 e por aí vai. Então a quantidade de grupos CH2 vai aumentando, né, periodicamente, ou seja, você vai ter um aumento linear da massa e, portanto, não é, nós vamos ter aqui um acréscimo, né, na temperatura de ebulição, tá bom? Isso aqui é o que nós chamamos de série homóloga, tá? Homóloga. Porque aqui você tem um aumento progressivo do grupinho CH2, né, nas cadeias carbônicas. Então, um aumento, né, progressivo ali da massa. CH2 são 12, mais 2, né, de massa, então um aumento progressivo de 14 unidades a cada, né, CH2 inserido, tá bom? Então, eu percebo que o aumento da massa molar, o aumento da cadeia carbônica nesses alcanos lineares vai fazer com que a temperatura de ebulição aumente dessa forma, tá bom? Então, essencialmente o que nós vamos ter é isso, tá? Então, além, né, do que aqui já está claro para a gente, já ficou claro também na tabelinha anterior, o que mais é importante para a gente justificar essas interações? Tá? O gráfico ele só deixa de novo mais claro o que a gente vem falando, tá? Mas aqui o que eu percebo? Ó, vou fazer algumas comparaçõezinhas, tá? Vamos pegar aqui, ó, o propano. Uma molécula do propano interagindo com outra molécula do propano. Ok? Uma interagindo com a outra. Beleza. Aí eu vou pegar aqui uma outra molécula, que é o butano. Aliás, deixa eu desenhar o pentano de uma vez. Olha lá, uma molécula do pentano interagindo com outra molécula do pentano. O que eu percebo aqui? Então aqui, ó, propano, são 3 carbonos, tá? Com outro propano, ok? Eu diferenciei as cores aqui para chamar a atenção, tá? Mas é a mesma molécula. Então eu tenho aqui o propano e outro propano interagindo entre si, né? O dipolo dessa estrutura vai interagir com o dipolo da outra. Então elas vão interagir, né? E o DI está formado. Legal. Agora eu vou pegar o pentano, que é essa estruturinha, a cadeia carbônica tem 5 carbonos, e eu vou pegar também o pentano aqui para essa cadeia preta, aqui, ó.
Então, eu tenho a cadeia pretinha aqui, ó, e a cadeia vermelhinha. E elas vão interagir entre si. O que eu noto? Que existe mais entre essas moléculas do que existe entre essas duas aqui. De cara, gente, acabei de falar para vocês, né, esses compostos, ou esse composto, melhor dizendo, ele é gasoso a temperatura ambiente. Esse já é líquido. Então as interações aqui são mais fortes. Mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Essas moléculas, elas apresentam aqui, né, uma superfície de contato, que nós chamamos também de superfície de interação. Gente, quando a gente fala superfície de contato, não quer dizer que uma molécula está colada na outra, não. Tá? É uma interação eletrostática. A gente se aproxima e interage. Então, essa molécula e essa, elas vão ter uma superfície maior para interagir uma com a outra. Isso fortalece, né, o dipolo induzido. Então, superfície de contato, a superfície de interação é algo importantíssimo para a gente, tá? Se você tem uma superfície de interação mais alta, a sua interação também, consequentemente, é mais forte, tá? Então, quanto maior a superfície de contato, mais forte a interação. Mais forte a interação intermolecular, tá bom? Então, isso vai ser muito importante na hora da gente analisar o DI e DI. Aumentou a cadeia, aumentou a polarizabilidade e aumentou também a superfície de contato, tá? Então, por isso que, progressivamente, nesse aumento de massa, eu tenho fase gasosa, fase líquida e fase sólida, tá bom? E aí, claro, em breve, vamos destrinchar mais alguns fatores importantes para a gente. Até a próxima aulinha.